Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco que ontem confirmou a saída de alguns jogadores do nosso clube, né? Jogadores que estavam emprestados. Vamos falar da situação de outros jogadores que podem deixar o Vasco. Vamos falar do Alex Teixeira, será que ele vai continuar ou vai sair do Vasco? Vamos falar também aqui da situação de reforço, mais nomes aí especulados, né, cara? Paulo Brax voltando ao Brasil e pode aí dar uma entrevista coletiva para falar a respeito do futebol do Vasco e o que aconteceu lá na Europa com a 777 Partners, nessas inúmeras reuniões que ele teve lá no futebol europeu. Também vamos falar aqui do Campeonato Carioca, cara. Tá tendo uma grande polêmica em torno do Vasco, do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo devido à cota da televisão. Fiquem até o final, mas antes já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado aí a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Vamos em busca agora de 200 mil inscritos. Quem sabe, meu amigo, ano que vem a gente chega nessa marca tão importante. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Tamo junto, vamos que vamos. Bom, pessoal, o Campeonato Carioca ainda nem começou e já está tendo uma grande polêmica em torno do campeonato, né, cara? A divisão de cotas aí da TV. O Campeonato Carioca ainda não tem uma emissora concreta que irá transmitir o campeonato aí para nós torcedores, né? A princípio, o SBT e também a Band estariam disputando aí a transmissão do estadual. Só que já tem uma grande polêmica girando em torno aí do dinheiro que será gasto e que será pago aos clubes. Essa grande polêmica, obviamente, gira em torno da mulambada, né, cara? De acordo com as informações, o Flamengo deverá receber muito além dos demais, né? A proposta feita ao Flamengo é de que ele irá receber 18 milhões de reais. Enquanto isso, o Vasco irá receber apenas 9 milhões. Ou seja, a mulambada vai receber o dobro do que o Vasco irá receber no campeonato. Aí alguns políticos do Vasco, né, que ainda existem, né, cara, que ainda estão nos bastidores aí, criticando algumas coisas dentro do clube e também fora do clube. Júlio Brandt, Levenciano, ambos falaram aí a respeito dessa situação, criticaram duramente aí essa posição que pode ser totalmente desfavorável ao Vasco, né, cara? Obviamente o Vasco não teria que aceitar isso e eu concordo com o que eles disseram, né? O Vasco não teria que nem sentar na mesa, se retirar e deixar o Campeonato Carioca na mão dessas outras pessoas e nem disputar essa competição medíocre que não serve para absolutamente nada, né? Na minha opinião, eu acho que o Vasco deveria fazer isso, já que vai receber uma mixaria para jogar essa competição e o nosso maior rival receber o dobro. Qual o sentido deles receberem 18 milhões e o Vasco não? Já que a torcida do Vasco é gigantesca, o Vasco é um time gigante, não faz sentido algum o Vasco receber a metade do que recebe a mulambada, né? Deixa ele jogar no Campeonato Carioca sozinho, né? Quero ver qual vai ser a audiência lá do SBT ou a audiência da Band ou de quem for a emissora que contratar aí o Campeonato Carioca. Na minha opinião, o Vasco tem que se retirar, deixar esse campeonato de lado e fazer amistosos preparatórios, né? Vários clubes fazem isso. O Vasco poderia fazer uma excursão na Europa, excursão no Japão, já vai fazer lá nos Estados Unidos, né? Enfrentar o River Plate e também o Inter Miami. Poderia fazer mais isso, né? Porque não vale a pena disputar um campeonato lixo como é esse Campeonato Carioca. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, se você concorda que o Vasco tem que aceitar essa proposta e receber a metade do que a mulambada vai receber aí no Cariocão. Bom, pessoal, como todo mundo já deve saber, né, o Vasco ontem informou a não renovação de contrato de alguns jogadores, né? Entre eles aí o atacante Raniel, o zagueiro Danilo Boza, o meia Luiz Henrique, Bruno Tubarão e também Fábio Gomes. Esses jogadores foram devolvidos aos seus clubes e não fazem mais parte do elenco do Vasco para 2023. Além do mais, o Vasco tenta resolver a situação do Alex Teixeira, né? Ontem também se encerrou o contrato do Alex Teixeira, o Vasco poderia ter anunciado também a saída do atleta, mas ele foi o único que não foi anunciado oficialmente a saída do clube, né? O Vasco parece que demonstra o interesse em renovar com o jogador, só que de acordo com algumas informações, a família do atleta quer ir embora do Brasil, não tem o interesse em permanecer aqui no nosso país e deseja, quem sabe, retornar à Europa, né? A gente não sabe se isso realmente procede, essa informação, mas o que a gente espera é que o Vasco vá atrás do Alex Teixeira e renove o seu contrato para ele fazer uma boa pré-temporada e, quem sabe, jogar mais em 2023 e ajudar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogador que chegou com uma baita moral, mas que infelizmente não jogou absolutamente nada na Série B.
Vamos torcer para que dê tudo certo, que ele fique no Vasco e que jogue bem, né? Quem também precisa renovar o seu contrato é o Nenê. O Vasco estaria disposto a oferecer 6 meses de contrato ao jogador e a gente não sabe se o Nenê vai continuar no Vasco ou não, né? Vamos torcer para que dê tudo certo e que esses dois jogadores permaneçam para a próxima temporada. Vale ressaltar que essa semana o Paulo Brax deverá voltar de viagem da Europa. A expectativa é que ele volte hoje, né? A princípio as notícias disseram que ele voltaria no dia 1º de dezembro e com certeza a gente espera que essa semana tenhamos alguma novidade aí, que ele marque alguma entrevista coletiva para explicar para o torcedor vascaíno a demora por não contratar jogadores, a demora por não contratar um treinador e como que será o planejamento do Vasco para 2023, como que ficará o futebol do Vasco, porque até agora, meu amigo, não tem absolutamente nada. O Vasco não contratou ninguém, somente está fazendo umas reformas lá no CT Moacir Barbosa e mais nada. E tem aí marcado a representação para o dia 8, já agora, daqui uma semana, já volta aí aos treinamentos dos jogadores do Vasco, aqueles que ainda têm contrato com o clube, né, que a maioria são jogadores da base. Até o momento, nenhum reforço contratado e, como eu disse, muito menos um treinador. Torcedor segue muito irritado, eu estou irritado, você está irritado, todo mundo está irritado com o que está acontecendo no Vasco, porque a gente esperava uma coisa e até agora nada aconteceu dentro do clube, né? Quando veio aí o término da Série B, eram inúmeras promessas, era o Paulo Brax falando que o torcedor poderia voltar a sorrir, que o Vasco seria diferente, que o Vasco iria competir, aí veio o Luiz Melo, encheu o torcedor de esperança também e nada está acontecendo, um mês jogado no lixo, o Vasco só ficou indo atrás do Vojvoda e não fechou com nenhum treinador. Perdeu algumas oportunidades no mercado e até agora o Vasco está somente chupando o dedo, esperando um milagre acontecer para contratar jogadores, né? Tá complicado demais, mas infelizmente é isso que está acontecendo no nosso clube e vamos aguardar ver se a semana que vem tenhamos alguma novidade. Acho muito pouco provável que nessa semana e nesse final de semana o Vasco anuncie alguma coisa aí oficial. Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento atual do Vasco, essa demora por contratações e também a saída desses jogadores do nosso clube, né? Vai lembrar mais uma vez que o zagueiro Quinteiro, Léo Matos e também Sarrafiore não deverão ficar no Vasco, mas eles ainda têm contrato com o nosso clube até o dia 31 de dezembro. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aqui das especulações, né? Novidades aí quanto a reforços, né? Pitada rápida aqui no assunto do Paulinho, né, cara? O jogador fechou com o Atlético Mineiro, já não era novidade para mais ninguém, né? O Vasco perdeu uma grande oportunidade aí de contratar o jogador. Mas de acordo com algumas informações, já tem alguns meses que o jogador já está apalavrado com o Atlético e o Vasco nada pôde fazer, né, cara? Porque estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, não tinha confirmação nenhuma se iria voltar ou não para a elite do futebol e também sequer teria procurado o jogador para ver se ele tinha interesse em jogar no nosso clube, né? Eu acho que se o Vasco tivesse procurado ele, obviamente ele daria prioridade ao nosso clube, mas a diretoria do Vasco, como a gente sabe, é uma fraqueza sem igual, né, cara? Antes tinha o Carlos Brasil, que até então era diretor executivo do Vasco, e também agora o Paulo Brax, nenhum dos dois foram atrás do Paulinho e o Vasco perdeu o jogador para um rival direto aí na Série A do Campeonato Brasileiro e ele vai jogar no Galo, né? Mas enquanto isso, vários outros nomes seguem sendo especulados no Vasco, cara. Diariamente a gente vem falando disso aqui, tá ficando chato, tá ficando feio já, né, cara? Porque tá complicado, o Vasco não anuncia ninguém, somente especulações de um lado, de outro, o Vasco querendo inúmeros jogadores do Atlético Paranaense, querendo jogadores do Atlético Mineiro, nada fechado, né? O que a gente tem até agora é só o Júnior Urso apalavrado com o clube, o Pedro Raul meio que em quarentena, aguardando aí a finalização do negócio entre o Vasco e o Caxias Reysol, e infelizmente o torcedor fica aí vendo notícias atrás de notícias, jogadores que não tem nada a ver com o Vasco, que são especulados diariamente no nosso clube. Você acha que eu falo muita especulação no canal, cara? É porque eu não trago nem a metade dos nomes que são especulados diariamente no Vasco, porque se eu fosse falar disso aqui, a gente ia trazer uns 500 vídeos por dia falando só de especulação, porque infelizmente é isso que está acontecendo no nosso clube, né? E o último nome aí que foi especulado no Vasco foi o do zagueiro Joaquim do Cuiabá, né? O zagueiro aí que foi um dos destaques da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, estaria na mira do Vasco, né? Esse nome teria uma aprovação aí da diretoria do nosso clube por ser um zagueiro promissor. Pra falar a verdade, eu não acompanhei Série A, muito menos jogos do Cuiabá, não conheço esse jogador. Se você conhece ele, acha que é um bom valor, comenta e deixe nos comentários aí para enriquecer o nosso vídeo. Mais um nome especulado, todo dia tem um nome novo aparecendo na lista, né? Vamos ver se o Vasco vai contratar esses 20 jogadores que foram prometidos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.